Começando aqui mais um estudo Bom dia. do livro de João. Pedir então para minha mãe que está aqui fazer a oração para que a gente comece o estudo. Senhor, Pai amado, bondoso Pai, que a tua misericórdia que sempre nos alcança, Senhor, no dia de hoje, que ela chegue em todos os povos do mundo inteiro, Senhor. Senhor, Pai querido, que louvemos o teu nome, que seja grande os teus feitos, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais esse estudo. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, Senhor. Que o Senhor esteja sempre presente em nossos lares, em nossas vidas. Oro pelo seu povo, Senhor, que te clama pelo teu nome. O Senhor fala na tua palavra que todo aquele que te clamar e chamar em teu nome tu ouvirás. Então, Senhor, abençoa essa palavra que agora vai ser falada através de ti, meu Pai, e não do homem que está aqui, que assim o Senhor fez e assim o Senhor indicou para estar dando esse estudo. Eu oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos começar, já está gravando aqui. Hoje a gente começa o estudo de João, capítulo 5, dos versos 1 a 18, onde ele vai fazer parte de um relato de mais um milagre realizado por Jesus. A passagem, então, vai descrever ali como que Jesus abordou esse paralítico, a cura desse paralítico, perguntando-lhe se ele desejava ser curado e em seguindo, dizendo, levante-se, pegue sua cama, ande. E o homem obedece e instantaneamente é curado. Mas isso vai causar uma controvérsia. Então, Jesus realizou esse milagre no dia de sábado, o que levou aquelas autoridades que participam ali do evento, as autoridades religiosas à época, a questionar a autoridade de Jesus por ter violado o descanso do sábado. A gente vai compreender ao final como aplicar também esse estudo em nossas vidas. Então, João inicia no capítulo 5 dizendo: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Então, primeiro a gente tem que compreender, o capítulo 5 ele começa com esse termo que vai nos conectar aos milagres anteriores, relacionados no livro de João. Então, ele começa dizendo, depois disso, mas depois de que exatamente? Antes do versículo 5 aqui, do capítulo 5, versículo 1, no livro de João, nós estudamos uma série de eventos, ensinamentos de Jesus que foram registrados. Para contextualizar aqui João 5, o primeiro que a gente estudou foi o casamento em Caná, lá em João, no capítulo 2. Então, no capítulo 2, Jesus ele realizou seu primeiro milagre público, transformando que água e vinho em um casamento em Caná, na Galileia. E esse milagre revelou a sua natureza divina e iniciou o seu ministério. Lá em João 2, 7 a 9 é dito, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então aqui foi o primeiro milagre relatado nas Escrituras durante a missão, firmada pelo Filho do Homem, Cristo. O segundo momento que a gente estudou, no livro de João, foi sobre a expulsão daqueles vendedores lá do templo, também no capítulo 2, onde é dito, lembram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, logo após esse casamento de Caná, onde Jesus transformou água e vinho, ele foi para Jerusalém e expulsou os vendedores e cambistas lá do templo, demonstrando esse zelo pela pureza do culto a Deus. Posteriormente, no capítulo 3, foi a conversa de Jesus com Nicodemos, onde João 3,5 é dito, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, no capítulo 3, Jesus teve essa conversa com Nicodemos, que era um fariseu e membro do Sinédrio, e nessa conversa Jesus explica o conceito do novo nascimento e a importância da fé nele como filho de Deus. Mais um ato de milagre relatado no livro de João é sobre ali na parte do batismo de Jesus,
né? É dito, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, João Batista batizou Jesus e no capítulo 3, né, João narra ali a discussão entre o batismo e a missão também, né, de Jesus, como a gente estudou. Outro ponto antes desse capítulo 5 de hoje que a gente está estudando foi aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, né, onde é dito, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva, né, que foi o nosso último estudo sobre a água viva. Então Jesus encontra aquela mulher samaritana junto a um poço, revela a ela que ele era o Messias, o Salvador. Portanto, esse depois disso, relatado no versículo 5, no versículo do capítulo 5, verso 1 do livro de João, se refere a essa sequência de eventos que vão ocorrendo sobre esses relatos. E a festa dos judeus mencionada aqui em João 5, provavelmente, né, ela veio ocorrendo nessa ordem cronológica, após esses eventos que foram descritos, marcando, assim, esse próximo episódio na vida de Jesus e no seu ministério público. E aí ele executa mais um milagre que nós vamos entender e compreender hoje. Então, continuando João 5, 2 a 5 é dito, ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto dos portões, do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muito doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Né? Outras Bíblias, né, nova versão internacional, ela vai chamar de o tanque não de Betesata, né, vai chamar de Betesda. Né? Então, esse versículo aqui ele vai descrever o local onde a história vai se passar aqui em João 5. Né? Esse tanque de Betesda, ou Betesata, né, era um local em Jerusalém que era conhecido por essas propriedades de cura. E a palavra Betesda, né, ela significa casa de misericórdia, em aramaico. Então, o tanque ele estava localizado ali perto dessa porta das ovelhas de Jerusalém. O tanque era cercado por esses 5 alpendres, né, ou pórticos, né, como eles chamavam. Então, a importância desse local reside no fato dessas pessoas acreditarem, né, esses doentes, coxos, cegos, com várias enfermidades, né, eles se reuniam lá acreditando que nessas ocasiões um anjo descia, agitava a água do tanque e aquela crença era uma crença popular, né? Então a primeira pessoa que entrasse na água, né, após a agitação pelo que eles diziam que era um anjo, seria curado das suas enfermidades. E aí continua no livro de João. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Então agora a gente começa a ver Jesus se aproximando desse homem paralítico que estava deitado ali perto desse tanque de Betesda, onde as pessoas doentes se reuniam, né, esperançosas para serem curadas. Só que aquele homem, né, Jesus pergunta: "Você quer ser curado?" Né? Então aqui a gente vê dois pontos enfáticos, né, por Jesus aqui. O primeiro é a compaixão dele, ou seja, Jesus vê o homem no seu estado de paralisia, compreende que ele estava nessa condição por um longo período, como é relatado, 38 anos, e isso ressalta o que? A compaixão de Jesus por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em necessidade. E ele está disposto a ajudar e a curar aqueles que estão em sofrimento. E Jesus pergunta, né? Ele faz uma pergunta que significa muito para aquele homem: Você quer ser curado? Então, essa pergunta pode parecer óbvia. Afinal, né, a maioria das pessoas com doenças ou deficiências desejam a cura. No entanto, a pergunta de Jesus ela vai além desse óbvio. Ela toca na fé dele e na disposição daquele homem ser curado. Não é uma pergunta pura e simples. Quer ser curado? Foi curado, pronto e acabou. Não. Jesus queria que o homem expressasse a sua vontade e a fé na capacidade de Jesus curá-lo. Então esse versículo ele marca esse início do encontro entre Jesus e o homem paralítico, que vai culminar na cura dele. Então Jesus age com essa compaixão e ele aborda, né, o homem com uma pergunta que vai despertar a fé, despertar essa determinação do homem.
E ele continua, ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Agora a gente vê três elementos importantes nessa passagem. Primeiro, a pergunta dele: você quer ser curado? E qual foi a resposta do enfermo? O homem paralítico responde a Jesus explicando por que ele não havia sido curado, pelo suposto poder da cura do tanque. Ele disse que não tinha ninguém para ajudá-lo a entrar naquela água que era agitada. Né? Então ele acreditava que a cura só ia ocorrer se alguém entrasse na água imediatamente após a agitação. O homem não conseguia fazer isso sozinho devido à sua paralisia. Mas aí vem o segundo elemento, é a ordem de Jesus. Diante daquela situação do homem, Jesus responde com uma ordem direta e milagrosa: levante-se, pegue sua cama e ande. Jesus não depende da agitação das águas do tanque, mas ele realiza um milagre instantaneamente de cura apenas com a sua palavra. E o terceiro elemento é a própria cura do homem. Imediatamente após Jesus dar a ordem, o homem é milagrosamente curado. Ele pega a sua cama, começa a andar, demonstrando que ele estava plenamente curado da paralisia. Então, esses versículos mostram o poder de cura de Jesus e como ele pode realizar milagres instantaneamente e sobrenaturais. Além disso, eles vão destacar aí o que? Essa compaixão de Jesus em referência ao sofrimento humano. Pois Cristo não apenas cura o homem, mas ele liberta da condição da paralisia, permitindo que ele retorne a uma vida plena e ativa. Então, é um testemunho do ministério de Jesus como Filho de Deus e Salvador. E a transformação que Jesus opera em nossas vidas é um tema recorrente nas Escrituras. Né? Então, ela envolve mudança espiritual, mudança moral, mudança do nosso caráter, que quando nos tornamos seguidores, discípulos de Cristo, verdadeiramente somos cristãos. Porque o verdadeiro cristão, ele de fato é um discípulo de Cristo, porque ele segue aquilo tudo que Cristo tenha nos mandado. Então, embora alguns versículos, né, eu vou citar alguns aqui, falam sobre essa transformação espiritual, não estejam diretamente relacionados aqui ao relato da cura do homem paralítico, né, aqui no tanque de Betesda, mas eles são fundamentais para falar sobre essa transformação que Jesus faz na vida de cada um. Então, a cura do paralítico ali da enfermidade foi apenas um ponto para teste da fé dele, para afirmar a fé dele. Vamos ver alguns versículos. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo aqui vai enfatizar para a gente que quando uma pessoa se torna seguidor de Jesus, ela passa por uma transformação espiritual, ela é uma nova criatura. Significa que seu antigo modo de vida, pecados, falhas são perdoados. E essa pessoa é capacitada pelo Espírito Santo para viver uma vida de retidão. Ou seja, do mesmo modo que o paralítico, uma vida plena e ativa, mas agora com um propósito exclusivo da palavra de Deus, de pregar o evangelho. Outro, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui vai destacar a importância da renovação da mente que a gente tem por meio de Cristo. Então, essa transformação espiritual envolve também uma mudança de perspectiva, uma mudança de valores, na medida em que a gente alinha o nosso querer com a vontade de Deus, que é prioritária. Aí sim você está verdadeiramente renovado, se purificando, né, para aguardar a vinda de Cristo para a glorificação. Gálatas 2:20 é dito: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui vai descrever essa profunda transformação em que a pessoa já não vive mais para ela mesma, ela vive para Cristo. A transformação, então, ocorre quando a vida de Cristo passa a habitar em nós por meio de quê? Da fé. Então, tudo isso foi profetizado, né? Lá no livro de Isaías 35 é dito: então se abrirão os olhos dos cegos e se
desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. Né? Então, aqui deixa claro que aquela cura daquele paralítico, né, já havia sido profetizado lá no livro de Isaías, na palavra do Senhor. E aí continua. Por isso, os líderes judeus disseram a ele, lembrando que... Por que os líderes disseram isso? Porque ele fez essa cura no sábado. Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu, aqui ao paralítico, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram, quem é o homem que mandou você fazer isto? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Então, assim que Jesus cura aquele homem, alguns judeus presentes observaram que o dia em que isso aconteceu era um sábado, o dia de descanso, santificação de acordo com a lei judaica. E aí eles apontaram que era contra a lei carregar uma cama no sábado, portanto eles questionaram o homem sobre a sua ação. O homem que foi curado, ele explica que aquele que havia curado a ele, né, que era Jesus, instruiu a ele, pegue sua cama, levante e ande. Então ele estava apenas obedecendo às ordens de Jesus, mas ele não tinha consciência dessas implicações da observação do sábado de acordo com essa tradição religiosa judaica. Os judeus então perguntam ao homem, quem era então que te deu essa ordem? Você vê que eles não questionam quem te curou, eles questionam quem te deu essa ordem. Então eles queriam saber a identidade do curador, mas levantando uma série de questões sobre a autoridade de Jesus em relação à lei judaica. Ou seja, é a ordem, a autoridade dele que prevalece ou é a lei judaica que prevalece? O homem curado não sabia quem era Jesus, pois Jesus havia se afastado, né, como é dito aqui nas Escrituras. Então, no momento da cura, ele não estava ciente da identidade de Jesus como seu curador, o que aumenta esse mistério em torno do encontro. Então, esses versículos, eles vão contextualizar a narrativa justamente para introduzir esse conflito entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas em relação à observância do sábado e essa autoridade de Jesus em realizar milagres. E aí o restante do capítulo 5, ele vai continuar explorando esse conflito e essa resposta de Jesus à acusação dos judeus. Em sequência, mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, escute, você agora está curado. Não peque mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então, depois que o homem paralítico é curado por Jesus, Jesus vai ao encontro dele novamente. Dessa vez, eles estão no templo de Jerusalém. Já não estão mais no campo ali do tanque de Betesda. Então, Jesus faz uma observação importante para ele. Olha, você está curado, mas não volte a pecar, porque senão algo pior vai lhe acontecer. E essa observação aí ressalta essa ligação entre a condição anterior do homem e o pecado, além de destacar essa importância da transformação espiritual, que deve acompanhar a cura física. A gente não deve se curar só fisicamente, mas espiritualmente. O homem que foi curado, ao descobrir ali que Jesus era o responsável por sua cura, ele vai e conta aos judeus, olha, o homem que me curou foi Jesus. E isso desencadeia uma relação dos líderes judeus, né, que ficam incomodados com o fato de Jesus ter feito isso no sábado, esse milagre no sábado. E daí, como é dito, eles começam a perseguir Jesus, a questionar suas ações, principalmente porque a cura ocorreu naquele dia no sábado, que para eles era sagrado, segundo a tradição judaica, porque eles acreditavam que Jesus estava violando a lei ao realizar esse milagre no sábado, o que gerou esses conflitos, essas discussões que são subsequentes ali sobre a autoridade de Jesus e com relação à observância do sábado. E aí continua o texto dizendo, então Jesus disse a eles, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, diante das acusações ali dos líderes religiosos judeus, de que ele estava quebrando o sábado ao curar aquele homem paralítico,
Jesus responde de uma maneira mais ousada ainda e mais profunda. Ele diz: meu Pai continua a trabalhar e eu também estou trabalhando. Então Jesus está afirmando que Deus, seu Pai, está constantemente ativo, mesmo no sábado, e que ele, sendo filho de Deus, também está agindo em harmonia, conforme a vontade do Pai. E essa resposta vai implicar que Jesus tem autoridade divina para realizar qualquer tipo de ação no sábado, que a sua obra está em alinhamento com a obra de Deus. Os líderes religiosos, ao ouvirem a resposta, ficam mais indignados, porque eles não entendem isso. Eles percebem que Jesus não apenas estava quebrando a sua tradição, não observando o sábado, mas também estava afirmando uma relação única com Deus, chamando de meu Pai. E para eles aquilo ali era considerado, né, uma blasfêmia, porque Jesus estava se igualando a Deus. E essa afirmação dele vai desencadear, né, esse desejo ainda mais forte de matá-lo, pois eles veem isso uma afronta à crença que eles tinham, à autoridade religiosa que eles possuíam. Então, esses versículos, eles são essenciais para a gente compreender essa tensão crescente entre Jesus e as autoridades religiosas, e para a própria revelação contínua da identidade e da missão de Jesus como Filho de Deus. Então, Jesus reivindica uma relação única com Deus, o que é tema central no seu ministério, e justamente nas discussões que são registradas no Evangelho. Né? E o que a gente pode concluir, então, dessa passagem aqui de João 5, 1 a 18, né? Vários elementos significativos, conclusões a gente pode tirar dela. A primeira é o poder de cura de Jesus. A história começa com Jesus curando um homem paralítico que estava o quê? Esperando por uma oportunidade lá no tanque de Betesda. E isso demonstra o que? O poder de cura de Jesus, que é um dos seus principais aspectos ministeriais. Ele não depende de rituais, ele não depende de superstições, ele realiza milagres pela autoridade divina, porque ele é Deus. Segunda conclusão é o confronto com as autoridades religiosas. A cura ocorreu no sábado, um dia considerado sagrado, o que gerou esse conflito com as autoridades religiosas judaicas. E isso destaca a crescente tensão, né, entre Jesus e as lideranças da época, que questionavam a sua autoridade e a sua observância do sábado. E não só isso, né? Hoje, quantas pessoas questionam Jesus como o verdadeiro Messias, né? A gente vê isso até hoje. Terceira conclusão sobre a identidade de Jesus. Jesus, ele responde às acusações dos líderes religiosos, afirmando que ele age em harmonia, conforme a vontade do Pai Celestial, igualando-se a Deus como filho, revelando o quê? A profunda afirmação da sua identidade divina. Um tema recorrente também no Evangelho de João, como a gente lê lá o João 1:1, né? No princípio, o verbo era Deus. Ele é Deus, a gente não tem dúvida disso. Outra conclusão é a transformação espiritual. Assim que o homem é curado, Jesus encontra o homem no templo e o instrui: não peque mais. Quando nós somos curados, Jesus nos diz: arrependam-se dos seus pecados e não pequem mais, vão ao reino de Deus. Então, destaque essa importância da transformação espiritual que deve acompanhar a nossa cura física. A cura física foi feita ali só para o tempo do fim ali fisicamente, mas a morte pior que Cristo estava revelando era a morte eterna. Então Jesus se preocupa com a saúde espiritual das pessoas, não apenas com seu bem-estar físico. E aí a quarta conclusão são as reações divergentes. A passagem mostra essas reações diferentes, né, das pessoas à ação de Jesus. O homem curado acredita em Jesus, o identifica como seu curador, enquanto os líderes religiosos fazem o quê? Rejeitam a Jesus e procuram o quê? Matá-lo. Isso ilustra como as pessoas podem responder de maneiras diferentes à mensagem de Deus. O que Jesus nos ensinou sobre a sua vinda? Está em Lucas 12:51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou lá afirmo, antes, divisão. Nesse versículo, Jesus está fazendo essa afirmação aí, que é provocativa, sobre o impacto da sua mensagem. Quando você ouve a mensagem dele, sobre a missão dele, sobre o evangelho, ele está enfatizando para você que a presença dele, os ensinamentos dele não vão trazer apenas paz e harmonia imediata, eles vão causar divisão, vão causar conflitos. A explicação desse versículo aqui, ela está relacionada ao contexto do ministério de Jesus que estamos estudando hoje, no capítulo 5,
né? Ou seja, enquanto muitos seguiam Jesus e aceitavam seus ensinamentos, outros rejeitavam, resistiam à sua mensagem. A pregação de Jesus, então, sobre o reino de Deus, arrependimento e fé, desafia as crenças, desafia tradições que estão arraigadas na pessoa, em todos nós, né? Que a gente se prega algumas doutrinas. Não, né? Ele diz aí, os judeus daquela época afirmavam que a fé era no sábado como o único dia santo. E quem o rejeitasse seria o quê? Condenado. E ainda hoje temos algumas religiões que pregam sobre isso e sobre várias outras doutrinas que são ritualísticas apenas. A divisão mencionada por Jesus não é o seu objetivo primordial, mas é uma consequência inevitável. Ela vai acontecer. Os que são curados e acreditam, eles se arrependem e têm fé. Os que não são vão rejeitá-lo. Sua mensagem confronta as estruturas de poder, as estruturas de normas que são estabelecidas, e as pessoas vão ter, de fato, reações diversas. Então, quem reconhece a verdade da sua mensagem vai segui-lo, está disposto a enfrentar essa divisão em nome da sua fé. Então, Jesus veio para trazer a salvação e a reconciliação com Deus. Mas a mensagem, muitas vezes, resulta em divisão entre aqueles que aceitam a mensagem e aqueles que rejeitam a mensagem. E isso reflete o quê? Essa natureza desafiadora de Cristo, do Evangelho, e transformadora da sua missão e dos seus ensinamentos. Seguir seus ensinamentos não é fácil, né? A gente sabe que tem dificuldades. Então, vamos ver as aplicações, então, do estudo de hoje. Né? Várias são as aplicações que a gente pode aplicar aqui nesse estudo. A história vai destacar o quê? O poder de Jesus, nos lembrando que Jesus é capaz de trazer cura, não apenas física, mas espiritual, emocional, para aqueles que têm fé nele. Podemos confiar em Jesus em momentos de doença, dificuldade, necessidade de cura. E isso nos remete a um ponto focal, né, que é tratado na teologia reformada, que é o que? A soberania de Deus e a autoridade de Cristo. Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo a cura milagrosa realizada por Jesus lá em João 5, né, do paralítico. Deus estava no controle de todas as situações, né? A Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela afirma que Jesus Cristo é o rei, ele é o cabeça da igreja, ele exerce autoridade sobre todas as coisas. E essa autoridade é evidente na sua capacidade de cura e transformação de vidas, como é visto nessa passagem que a gente viu em João 5. A segunda aplicação é a transformação espiritual. A instrução de Jesus para o homem curado de não pecar mais destaca a importância dessa transformação que temos que ter espiritual. Devemos lembrar que a fé em Jesus não se trata apenas de cura física, mas uma transformação interior que nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso nos lembra sobre a depravação total e necessidade de cura espiritual. Ou seja, a passagem destaca a condição do homem paralítico, que representa a necessidade de cura. Né? Então, na teologia reformada, a gente enfatiza sempre a depravação total do ser humano, ou seja, o homem precisa de uma cura espiritual. O homem é incapaz de se salvar. Né? E a confissão vai reafirmar que você reconhece a sua corrupção total, natural do homem, reconhece a sua necessidade de regeneração por meio do Espírito Santo para a salvação. Aí vem o arrependimento. A terceira aplicação é sobre a identidade de Jesus. Jesus afirma sua identidade como Filho de Deus nessa passagem. Isso nos lembra o quê? Da divindade de Jesus, da sua autoridade sobre todas as coisas. Podemos, portanto, confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E isso nos remete a outro ponto importantíssimo afirmado, né, pela teologia reformada, que é a suficiência de Cristo e a salvação pela graça. A cura realizada por Jesus na passagem destaca sua suficiência para atender às necessidades humanas. Isso se relaciona com a doutrina da suficiência de Cristo na teologia reformada. A teologia reformada ela vai destacar o quê? Vai ensinar o quê? Que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras. Né? Então, vai enfatizar que a centralidade é cristocêntrica, é em Cristo, é na redenção. A quarta aplicação que a gente pode ter são as tensões, né? Aqueles desafios da fé. Então, a reação dos líderes religiosos à ação de Jesus curar, né, no sábado, quebrando o ritual deles, destaca essa tensão, esse desafio que pode surgir quando a gente segue a Cristo.
Às vezes a nossa fé pode nos colocar o quê? Em conflito com as normas, em conflito com autoridades, em conflito com algum irmão, com o pai, com o tio, com o sobrinho, mas nós precisamos estar o quê? Preparados para enfrentar desafios em nossa jornada de fé. Isso é o que chamamos de perseguição e oposição à fé. Então, a reação daqueles líderes religiosos judeus à ação de Jesus reflete essa oposição que muitas vezes é enfrentada pelos seguidores de Cristo. Então, na teologia, a gente reconhece que a fé verdadeira, ela pode sim encontrar resistência e perseguição, mas a igreja, ela pode enfrentar essa oposição, porque nós temos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. A igreja, quando eu digo, no sentido de o povo de Deus. E a quinta aplicação é sobre a missão de Jesus. Essa passagem, né, de João 5 nos reforçou a missão de Jesus de trazer redenção, salvação ao mundo. Jesus veio para cumprir o propósito divino de reconciliar as pessoas com Deus. E isso nos lembra da importância de compartilhar o evangelho e de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Assim como as pessoas se reuniam em busca de cura naquele tanque, né, de Betseda, muitos buscam cura espiritual e esperança em suas vidas. E nós podemos encontrar em Jesus a resposta para essas nossas necessidades espirituais, como a nossa fonte verdadeira de esperança e restauração. Portanto, essa passagem de João 5, versículos de 1 a 18, nos oferece essas lições sobre o poder de Jesus, importância da transformação espiritual, identidade de Cristo, desafios da fé. E essas aplicações nos guiam em nossa jornada de fé e nos ajudam a compreender o impacto, né, transformador do ministério de Jesus. E o livro de Hebreus nos lembra, né, Hebreus 1, 1 e 2 é dito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a carne, a água viva. Então, Jesus é o último e supremo meio pelo qual Deus se revelou aos seres humanos, porque ele próprio é Deus. Amém. Aqui eu acabo, então, o estudo de hoje. Agradeço a todos que participaram aí, ao vivo. Vou encerrar a gravação aqui, só um minuto. Amém, filha, amém.